Assim, cultura é o que nos define, norteia os nossos comportamentos, pensamentos e princípios. A cultura, ela começa a ser adquirida através dos ensinamentos dos nossos pais, do meio onde nós vivemos e através da sociedade em si. Agora, falando especificamente, né, sobre o segmento corporativo, a cultura de empresas, ela é justamente o reflexo da liderança que é absorvida e transmitida de cima para baixo. Então, basicamente, eu entendo a cultura como reflexo da sua liderança. E isso aqui, essas fotos que eu coloquei aqui, resumem bem, né, um pouco da cultura do Google, né? A gente tem aqui um escritório com ambiente mais despojado, mais, com áreas de convivência, onde as pessoas podem se encontrar, bater papo, enfim. Apesar que a gente não está fazendo mais isso, né? Paciência, mas eu não vejo a hora de voltar. Tem aqui a bicicleta do nosso campus na Califórnia, então é bem... realmente é bem relax assim, o ambiente, tem sala de jogos mesmo, então isso reflete muito a cultura da empresa, né? Então, assim, a gente gosta muito, a gente reconhece muito a importância da participação feminina também, então acho super legal olhar o GDG Floripa, que tem uma boa parte dos seus organizadores mulheres, o que eu acho fantástico, assim, a diversidade é uma coisa que só agrega, né, a todos, né? Nós trabalhamos muito em grupo, e eu tenho essa foto aqui, que é justamente do nosso Community and Expert Summit, que já foi comentado aí, que foi a última aglomeração, né, que tem uma foto aqui da banda tocando, é porque a gente celebra, né, a gente gosta de celebrar, acho que celebrar as coisas é fundamental e faz parte aí da nossa cultura, né. Uma das coisas que eu tenho sentido muita falta agora nessa quarentena é que toda quinta-feira no Google a gente tinha um happy hour no escritório. Eles traziam uma banda, alguma coisa, justamente para que as pessoas conseguissem interagir, bater um papo, era super legal, né? E também tem uma foto aqui de uma, que nós chamamos de Micro Kitchen, né, que é justamente uma coisa que faz parte da cultura do Google. Nós comemos muito aqui no Google, né? Então, você está no escritório para cima e para baixo, é comida para lá, comida para cá. Então, assim, conversando com outras pessoas, pô, eu tô sentindo falta da comida, né? Tipo, eu falei, pô, caramba, né? Mas a comida era boa mesmo, né? Então, mas em breve estaremos aí de volta no escritório, mas isso aí é o que reflete, né, por alto um pouco dessa cultura. Mas eu vou falar um pouquinho mais aí para frente. Para começar um pouquinho a nossa apresentação, eu queria falar um pouquinho, contar umas histórias, né? Só perceber que eu adoro contar história, adoro falar muito aqui. E começar falando aqui de uma empresa chamada Airbnb. Alguém aí conhece? Eu creio que sim, né? Acho que muita gente conhece Airbnb. Airbnb, uma empresa que é um serviço para anunciar e reservar acomodações. Foi fundada em 2008 e tem entre seus fundadores Brian Chesky, Joe Gebbia e Nathan Blanchard. É isso aí que vocês estão lendo aí. Então, e a sede dessa empresa é em São Francisco, na Califórnia. Vou falar agora de uma outra empresa. Alguém conhece o PayPal? Eu acho que também muita gente conhece, né? PayPal é uma empresa pioneira em pagamentos online, acho que até hoje ela está realmente à frente de muitas outras empresas, embora a gente tenha outras empresas aqui, até mesmo, principalmente do Brasil, que estão correndo atrás muito forte, né? Ela foi fundada em 99, ou seja, ela começou primeiro que todo mundo, ela enxergou essa necessidade primeiro que todo mundo. E tem entre seus fundadores Max Levchin, Peter Thiel, Luke Nozek e Ken Howery. E sua sede também em San José, na Califórnia. É apenas uma coincidência a sede dessas empresas ser na Califórnia, o Google também fica baseado na Califórnia, mas, enfim. E o que essas duas empresas têm em comum, PayPal e Airbnb? Não vai falar que você usa o PayPal para pagar o Airbnb. Não, não só isso, né? Você usa para outras coisas também. Apesar que aqui no Brasil a gente usa outra empresa de pagamento, que é o eBanks, né? Para fazer o pagamento de Airbnb. O que elas têm em comum? Esse cara aqui, ó, chama-se Peter Thiel. Ele foi um dos cofundadores do PayPal e ele também foi um dos primeiros investidores do Airbnb. E a importância o motivo dessa história aqui é justamente contar a importância da cultura, né? E aí o Brian Chesky, né, que é o CEO do Airbnb, quando ele recebeu o investimento, né, do Peter, ele falou, bom, foi marcar uma reunião com o cara, né? Ele pensou, pô, esse cara fundou o PayPal, o cara é milionário, montou um fundo de investimento, está investindo na minha empresa, eu acho que esse cara tem alguma coisa para me ensinar, sem sombra de dúvida. Então, foi lá bater um papo com ele. E numa conversa bem descontraída, vamos dizer assim, ele lançou a seguinte frase, né, que o Brian perguntou, né? Qual seria uma dica mais importante que você pode me dar agora para nós podermos gerenciar a empresa, né, tocar a empresa? Ele foi muito enfático. Não F3 pontinhos, entendam como quiser, com a cultura.
A cultura cria a fundação para a inovação futura, e se você quebrar a cultura, você quebrará o mecanismo que cria os seus produtos e serviços. A mensagem foi muito clara: não mate a essência da sua empresa, não mate a cultura que você tem, porque senão você acabou com que, sabe, acabou o brilho, né? Você acabou matando o brilho da sua própria empresa se você mexer na cultura, né? Vamos dizer assim. Legal. E voltando para casa, né, voltando para o escritório do Airbnb, o Brian chegou e fez uma apresentação para todo mundo, resumindo a conversa, né? E ele concluiu isso aqui que eu também acho muito legal. Quanto mais forte a cultura, menos processos burocráticos a empresa precisa. Quando a cultura é forte, você pode confiar que todos farão a coisa certa. As pessoas podem ser independentes e autônomas, e elas podem ser empreendedoras. Ou seja, ele conseguiu absorver bem a mensagem da importância da cultura e reflete isso até hoje dentro do Airbnb. Eu já tive a felicidade de visitar o escritório deles, é super legal. E quando eu fiz essa visita ao escritório, eu fui justamente para conversar com a pessoa responsável por employer branding, para entender um pouquinho da cultura, e realmente é verdade. Ela que me contou boa parte dessas histórias aí, essas citações você encontra na internet, eu até copiei de lá, respeito ali as fontes. Mas acho que vale super a pena entender um pouquinho dessa galera, porque realmente são pessoas inovadoras, né? Por que inovação, né, pessoal? Bom, inovação é algo que, acho que é uma palavra que está em alta, as pessoas nesse momento estão precisando inovar, né, nessa situação que a gente está vivendo, né? Então, mas por que inovação, né? Inovação, acho que a melhor forma de definir é da seguinte forma, né? Vamos pegar aqui o caso de Henry Ford. Henry Ford é o fundador da Ford, ou seja, o cara que inventou o automóvel, né? E uma frase dele que eu gosto muito é: se eu perguntasse aos meus compradores o que eles queriam, teriam dito que queriam um cavalo mais rápido. E é justamente isso que define muito bem a inovação, porque realmente ter um cavalo mais rápido, um cavalo turbinado, seria uma melhoria no meio de transporte existente. Agora, o automóvel, isso sim foi algo revolucionário, isso sim foi uma inovação. E falando de inovação, a gente gosta de falar que ela não pode ser forçada, mas você pode criar um ambiente na qual ela evolua organicamente. Então, você não pode... É muito comum as empresas chegarem assim, principalmente para as áreas de tecnologia, onde os desenvolvedores... Não, precisamos inovar. Pô, fácil, né? Assim, inovação é uma funcionalidade que eu dito lá, innovate, ponto alguma coisa, eu estou codando, né? Infelizmente, não é assim. Ela não pode ser forçada e não é também do dia para a noite, né? Ela envolve muito a cultura da empresa, né? Vou falar agora dos 4 pilares que a gente tem dentro da cultura de inovação do Google. O primeiro deles é a curiosidade, liberdade, colaboração e assumir riscos. Vou começar falando aqui um pouquinho sobre curiosidade no Google, né? Curiosidade para a gente tem a ver com encantar, experimentar, questionar e brincar, se divertir, porque isso também faz parte da nossa cultura. Curiosidade é a fagulha da inovação, é realmente o que vai acender ali vamos dizer assim, o fogo da inovação na sua empresa. É o hábito de constantemente imaginar o porquê as coisas são como são, através de uma outra perspectiva e sempre questionando o porquê. Encorajar a curiosidade pode gerar uma abundância de novas ideias inovadoras. Ou seja, você tem que estimular a curiosidade das pessoas para que elas inovem, né? As grandes invenções que nós tivemos foram oriundas da curiosidade de alguma pessoa. Ela queria provar que isso era possível ou não, ela queria mostrar alguma coisa, provar um conceito, e criou-se muitos produtos, muitas coisas inovadoras, justamente pela curiosidade que essa pessoa teve em se aprofundar naquele tema ou naquela questão específica. E como é vista a questão de curiosidade dentro do Google, né? Bom, começa pelo espaço físico, né? Ele incentiva a diversão e a interação. Esse é um ponto muito importante, né? E esse é o momento que nós também estamos reaprendendo, né? Com praticamente todos os nossos escritórios fechados, todos trabalhando de casa. E nós não temos mais esse espaço físico compartilhado. A gente está reaprendendo isso através das tecnologias que a gente tem, né? Mas o grande ponto, né, pelo qual o Google preza muito por isso, ele coloca justamente muita comida para que ninguém cede lá. É muito engraçado que no Google tem gente que... eu falo por mim, tá? Eu chegava no escritório de manhã, eu ia correr de manhã no parque, chegava no escritório, tomava banho, ou seja, tinha chuveiro, tinha toalha, tinha tudo.
Eu falo que eram os produtos, os shampoos que tinham ali era melhor que tinha em casa, né? Então, era ótimo tomar banho ali no Google. Eu ia tomar café da manhã para começar a trabalhar. Trabalhava, beleza, chegou a hora do almoço, almoçava no Google. Aí, chegou a hora da tarde, tinha um lanchinho ainda. Eles só não servem janta no Brasil. Nos Estados Unidos, eles até servem janta, né? Porque a conclusão foi, se eu servir janta aqui, a galera não vai embora mesmo, né? Tipo, a galera vai querer dormir aqui no escritório e a gente vai ter um problema trabalhista, né, com isso, né? Então, o Google, ele, tirando essas piadas aí de comida do Google, que é verdade, ele estimula muito essa interação. Esses espaços também de comida, vamos dizer assim, são espaços de interação entre as pessoas. Uma coisa que acontecia muito no nosso escritório era justamente assim, pô, eu vou pegar um café. Aí você vai pegar um café, tá lá sozinho, chega alguém que veio pegar um chocolatinho. E aí vocês começam a bater um papinho ali enquanto um tá comendo chocolatinho, tá tomando seu cafezinho, e aí acabam batendo um papo sobre N assuntos. Só que esses papos, né, esses encontros ocasionais, são o que nós chamamos de colisões positivas. São colisões, né, são encontros que acontecem ao acaso, não são programados, e podem surgir boas ideias disso. Então, a empresa acredita muito nessa questão de que o espaço físico favorece isso. E como é que a gente tem feito hoje para continuar mantendo um pouco disso? Lógico, diminuir um pouco a amplitude, o alcance de onde a gente poderia encontrar eventualmente uma pessoa. Mas a gente promove muitos eventos online, seja um all hands, né, onde a gente tem pronunciamento do nosso presidente, passando a mensagem que vem de cima, mas assim como a gente tem feito muitos happy hours virtuais, né, esses momentos de bate-papo, e a gente faz questão que eles aconteçam dentro do horário de trabalho para que seja, né, vamos dizer assim, viável para todos e até vira um momento de descontração, né? Então a gente tem feito muito isso para manter esse bate-papo. Acho que as pessoas ainda estão aprendendo como lidar com isso, né? Mas mesmo assim, nesses bate-papos surgem ideias interessantes, já surgiram projetos, iniciativas, coisas legais que a gente tem feito aqui no Google. Outra questão importante, né, do espaço físico é que ele quebra rotinas, né? Isso é um ponto fundamental, como eu já tinha mencionado, né? Ele inspira também ideias fora da caixa. Outra coisa que estimula muita curiosidade é o TGIF, né? Que é um evento que acontece na Califórnia, na nossa sede, né? Que, ó, TGIF é uma sigla de Thanks God It's Friday, porque ele acontece às sextas-feiras, onde a gente tem o nosso CEO, que é o Sundar, ele vai, sobe ali na frente ali de todo mundo e vai fazendo os anúncios da empresa, lançamentos, ou seja, o estagiário, assim como o vice-presidente, está lá ouvindo a mesma mensagem ali lado a lado, né? Então, o Google democratiza muito o acesso à informação, isso é super importante. Aqui no Brasil, como tem muita gente que, principalmente no escritório de São Paulo, né, que não mora na cidade de São Paulo, mora em outras cidades, e acaba morando, né, na cidade de São Paulo apenas durante os dias da semana, na sexta-feira essas pessoas queriam sair mais cedo para poder voltar para suas casas, né, ver a sua família e tudo mais. Então, no Brasil, e o brasileiro tem que ser diferente, né, não esperaria nada diferente disso, né, o brasileiro gosta de inventar, a gente tem o TGIAF, Thanks God It's Almost Friday, que é justamente o happy hour de quinta-feira que eu comentei com vocês, né, que é o encontro que a gente tem, onde é o nosso presidente do Google Brasil, que é o Fábio Coelho, ele vai lá, ele apresenta alguma coisa, compartilha dados, é um evento de descontração super importante. Eles estão acontecendo online agora, né, só não tem a cerveja paga pelo Google, né, mas não tem problema, a gente toma a nossa cerveja em casa. E a grande vantagem, né, do TGIF é que ele trata, assim, você trata os funcionários com transparência, fica claro. Então, você vê a liderança passando uma mensagem para todo mundo no mesmo momento, independente do seu nível hierárquico. Ajuda também a questionar status quo. Já aconteceu, assim, eu nunca presenciei isso, mas, assim, o pessoal conta histórias de realmente situações onde o nosso CEO global, que é o Sundar, ele estava apresentando, ele entrou num assunto polêmico, uma pessoa pegou, fez a pergunta, que era acho que algo relacionado a cargos e salários, alguma coisa, um assunto super quente e delicado. Ele pegou, esclareceu, porque acho que vazou o salário de algumas pessoas, enfim, alguma coisa do tipo. Ele pegou, se pronunciou sobre o caso, deu uma resposta e falou: se você não se sentiu confortável com a minha resposta, fica à vontade para me mandar um e-mail, a gente marca uma sessão que a gente conversa um pouco mais sobre isso. Então, essa transparência, né, também dá tranquilidade para que as pessoas questionem aquilo que talvez para elas seja um problema, né? Então, isso é muito legal e estimula a curiosidade também.
Dentro do TGF, a gente compartilha ideias com toda a empresa, né? Não é só os executivos apresentando, sempre tem alguém apresentando alguma coisa diferente, coisa que a gente, assim, no ritmo de crescimento que a gente está, a gente passa o slide com o nome das pessoas que entraram no Google essa semana, né? Mas, então, porque é muita gente. Antigamente, todo mundo se apresentava, e já não dá mais tempo, porque realmente entra muita gente na empresa, né? Mas a ideia é realmente estar sempre compartilhando alguma coisa com alguém dentro da empresa. E, mais importante é que isso aí promove transparência e confiança. Esse é o grande ponto, né? Quando você é transparente com o seu funcionário, com o seu time, com a sua equipe, você passa confiança para ela também. Aqui no Google, a gente gosta muito de um atributo chamado Googliness, né? Para quem assistiu o filme Os Estagiários, eu assisti, obviamente, há muito tempo atrás, e foi o que me deu um estalo, putz, a cultura dessa empresa parece ser fantástica, né? E, realmente, essa expressão Googliness, né, que eles falam, né, no filme, ela existe, né? Vamos dizer assim. E o que é o Googliness para a gente, né? O Googliness é uma pessoa que é humilde, curioso e consciente, e que prospera na ambiguidade e gosta de aprender, né? Então, esse é um dos aspectos que a gente procura na hora de contratar alguém. A gente tenta identificar o Googliness da pessoa quando a gente está entrevistando, né? O Google, assim como outras empresas do mercado aí, contrata com base em fit cultural. Acho que o conhecimento técnico para a função é muito importante, mas o fit com a cultura da empresa, ela é fundamental, porque senão você vai ser o ponto que vai estar destoando da empresa com relação à cultura. Diversidade é fantástica, mas tem que estar todo mundo olhando na mesma direção. Seria a cultura da empresa, né? Então, o Googliness é um atributo muito importante para nós e nós sempre procuramos isso. Muita gente pergunta, Kira, como é que eu entro no Google? E eu dei uma resposta muito vaga. Cara, você tem que ter Googliness, né? Então, tipo, a primeira coisa que eu espero é o cara pesquisar no Google o que é isso, né? Mas, enfim. Se vocês quiserem, um dia a gente pode vir, eu posso vir aqui para falar especificamente sobre carreira no mercado de tecnologia, como eu cheguei no Google, como eu passei por empresas como a Microsoft, a Amazon, a gente pode até combinar futuramente. E curiosidade, né? Por onde começar? Como é que eu começo a realmente utilizar esse pilar, né, de cultura de curiosidade dentro da minha empresa? Começa criando um ambiente que estimule a criatividade, né? Então, pensando em escritórios físicos, né, um ambiente que estimule, né, não aglomerações, né, mas estimule o contato das pessoas, né? Podemos utilizar, sim, a tecnologia para isso, né, para ajudar a viabilizar. Pensar fora da caixa, pessoal, isso é fundamental. Tem que pensar, eu sei que é clichê falar em pensar fora da caixa, mas isso é fundamental, né? Então, essa foto ilustra justamente isso, né? Eu tenho 3 pessoas exatamente iguais de terno preto e um cara totalmente diferente, totalmente fora da caixa, né? Então, isso é fundamental para que a gente tenha inovação. Temos que resistir ao velho e conhecido, é bom o suficiente, é o good enough que o americano gosta de falar, né? A gente tem que questionar isso, né? Então, assim, putz, eu vou fazer uma coisa que é good enough, que é bom o bastante, não é isso que a gente quer, né? Não é isso que a gente espera, né? Então, resista a esse sentimento. É muito fácil se contagiar por essa onda, né? Isso aqui não é meu trabalho, isso aqui, do jeito que tá bom. É importantíssimo que você sempre questione isso, sempre pensando em subir a barra, em melhorar aquilo que você tem. Ponto que eu já comentei anteriormente, né? Contrate pessoas por fit cultural e envolva o time no processo de contratação. Envolver a equipe, né, não somente os gestores, no processo de contratação é fundamental para identificar o fit cultural. E você fazer com que todo mundo, né, qualquer pessoa na empresa, entreviste alguém, é fundamental até para reforçar a cultura da empresa, porque essa pessoa, vão pedir que ela avalie essa pessoa para ver se ela tem um fit cultural, e esse entrevistador, só por fazer esse exercício, ele está reforçando aí a cultura da empresa para si próprio, né, o que é super importante. Então, eu posso afirmar que tanto no Google é assim, na Amazon, que eu trabalhei recentemente, também tem essa questão, então é muito importante nós contratarmos pessoas que vão ter fit à nossa cultura. E, grande ponto aqui, que esta é uma frase que eu adoro, que é foco no usuário e não no concorrente. É muito comum as empresas pensarem, mirarem os seus concorrentes para ver o que elas têm que fazer. Se você fizer isso, você só vai possível, no melhor cenário, você vai melhorar alguma coisa, ou no pior cenário, você vai se igualar, vai ser só mais um, né, igual a gente tem aqui. Então, pense no usuário, pense na necessidade das pessoas, de fato, quando vocês estiverem pensando em inovação, que você vai chegar num resultado melhor.
Vamos ver agora para o segundo pilar, né, da nossa cultura de inovação, que é liberdade, né? O liberdade tem a ver com ownership, né, com esse senso de propriedade, né? Iniciativa, resolver problemas e criar. Criar é fundamental, né? Falando aqui de liberdade, né? Liberdade para definir seus próprios objetivos e tomar suas próprias decisões. O ownership sobre o próprio trabalho gera maior motivação e abertura para nossas ideias. Você tem que sentir dono daquilo que você está fazendo. É o que eu falo, né? É você cuidando da sua lojinha, né? Isso é muito importante dentro da empresa. E essa cultura de liberdade e ownership, ela fortalece uma coisa que a gente fala muito, muito do Google, né? Que é a inteligência coletiva para encontrar diversas soluções, aliás, para encontrar soluções inovadoras para problemas complexos. Nós apreciamos muito isso da inteligência coletiva, né? Que são justamente diferentes cabeças se juntando para pensar na resolução de um problema. Por isso que a gente fala muito, a gente respeita e se importa muito com diversidade, justamente por isso, porque a diversidade favorece essa inteligência coletiva. Se eu tivesse várias pessoas iguais, eu ia ter, com certeza, aquela coisa, né? Pessoas fisicamente parecidas, tendo um filho, vão ter um filho parecido, provavelmente, né? Então, aquela velha história, né? A maçã nunca cai longe do pé, né? Então, acho que é muito importante a gente estimular essa inteligência coletiva, equipes multidisciplinares, enfim. E como que é a questão de liberdade no Google, né? Putz, isso é uma coisa que eu acho fantástica. Assim, liberdade não é, eu posso entrar a hora que eu quiser, eu posso ir trabalhar de bermuda, posso trabalhar... Não, isso não é liberdade, né? Liberdade para a gente é você poder fazer aquilo que você gosta. E uma forma de você ter isso são o que nós chamamos de projetos de 20%. O que é isso? Ela é uma iniciativa onde você, como funcionário, pode dedicar 20% do seu tempo para trabalhar num outro projeto. Mas não é simplesmente assim, eu gosto de cozinhar, 20% aqui do meu tempo aqui eu vou passar na cozinha cozinhando. Não, não é assim que funciona. Tem que existir, ou na verdade, ou a pessoa pode propor um projeto, né, para o seu gestor, para que ela dedique 20% do seu tempo para trabalhar, ou ela pode ajudar alguma outra área, né, estimulando essa colaboração, ela pode colaborar, né, justamente na criação de algum programa, de alguma iniciativa, né. Então, a gente tem N exemplos ali de iniciativas de projetos de 20% que se tornaram produtos ou serviços super interessantes. Por exemplo, o Google tem um programa de aceleração, né, que é o Google for Startups, que ele nasceu de um projeto de 20%. Né? Tinha uma pessoa que ela tinha essa vontade, ela pediu esses 20% do tempo para o seu gestor, juntou outras pessoas ali com seus 20%, né? E essas pessoas começaram a trabalhar nesse projeto, nessa iniciativa, que virou já algo programático, virou um programa dentro do Google, né? E esses projetos de 20%, eles justamente exploram as áreas de interesse das pessoas. Você vai querer entrar num projeto de 20% daquilo que você gosta. Por exemplo, se você é um desenvolvedor de aplicativo, você vai entrar num projeto de alguma outra coisa diferente para poder realmente, e que seja do seu interesse, né? Então, isso é fundamental, porque é o que eu falo, você junta a fome com a vontade de comer. Te ajuda também isso aí a desenvolver novas habilidades. E, como eu já comentei, muitas melhorias de serviço já nasceram de projetos aí de 20%. Outra coisa que é super importante no Google é o que nós chamamos de Google Geist, nome bonito, né? O que é? É a velha boa pesquisa de satisfação do funcionário, né? Falamos que é a voz do funcionário. Promove transparência e confiança. Foco em problemas reais. Tem gente que reclama no Google Geist que não gosta de coentro na comida. Desculpa, isso não é um problema real, né? Coentro tem quem gosta, tem quem não gosta, mas são outros 500. Tem outras opções de comida sem coentro se você não gosta, né? Então, mas é focado em problemas reais da empresa. E usa dados para priorizar e resolver esses problemas, né? Então, isso é uma coisa muito séria dentro do Google, né? Então, todos os funcionários, não é obrigado a responder, mas eles pedem, né, para que todo mundo realmente dedique um tempo para responder, e toma tempo mesmo, tá? Demora uns 20 minutos para você responder, são não sei quantas perguntas, mas é super importante, é super construtivo, né? E eu coloquei um feedback de uma coisa que eu achava que poderia ser melhor no Google, pensei, ninguém vai ler esse negócio aqui, né? Enfim, leram e vieram falar comigo sobre isso, né? Então, estou trabalhando agora em um projeto justamente para poder tentar endereçar essa questão. Está virando, começou, né? Então, está virando, muito provavelmente vai ser um projeto de 20%. Sei lá onde vai dar isso, né? Mas eu achei legal que me procuraram, não de forma
a repreender. Pô, por que você falou isso? Eu falei, não, cara, você falou isso aqui me preocupa porque a gente nunca enxergou isso. Pode explicar um pouquinho mais o porquê? Enfim, foi super legal, isso é muito importante, né? E a gente se sente à vontade no Google para fazer esse tipo de coisa, né? Na maioria das empresas é uma coisa meio velada, né? Do tipo, não, eu tenho que avaliar muito bem meu chefe, porque senão não ganha aumento, não ganha promoção. No Google não tem isso, você tem que ser sincero, tem que ser... tem que responder com a verdade, que senão depois não adianta reclamar, né? Se eu falar no Google Glass que está tudo bem, depois eu querer reclamar para o meu chefe, não vai funcionar. Vai, pô, mas você reclamou isso lá, por exemplo, seria o seu canal oficial que chega até o nosso CEO. Então, isso é uma coisa muito legal da liberdade que a gente tem no Google, né? E por onde começar a implementar, vamos dizer, esse conceito de liberdade na sua empresa, né? Comece a envolver as pessoas na tomada de decisão. Isso é fundamental. Liderança é o segredo do sucesso. Contratar pessoas que questionem. Isso é uma coisa muito importante. Se você contratar pessoas que falam simplesmente sim, eu concordo, você não vai ter nada de diferente, nada vai mudar. Inverta a pirâmide, pois a inovação vem de baixo para cima, né? Na verdade, a inovação vem de qualquer lugar, né? Então é importante você, na grande maioria das empresas, né, os níveis mais altos, os gestores, eles creem que eles sabem de tudo sobre o mundo, né? Então a decisão deles é a decisão que tem que ser aceita, né? Então você ter pessoas que questionem é fundamental para isso, e você invertendo essa pirâmide, você pode ter perspectivas diferentes, né? O que eu recomendo aqui para vocês é assistam essa TED Talk. Ela é muito interessante, retrata muito bem essa questão da liberdade dentro do Google, né, que chama How to Manage Your Collective Creativity. Então, se vocês tiverem interesse, assista essa TED Talk, é muito legal. Ela está em inglês, não, eu acho que tem opção de legenda em português, né, ela não cheguei a verificar, mas recomendo para vocês ali, ela é bem interessante ali, acho que vale super a pena assistir essa TED Talk. Aliás, eu adoro a TED Talk, né, uma frase que eu falo, né, nas apresentações que eu falo sobre carreira, né, algumas dicas que eu dou pô, você pensou em abrir o Insta para ver os stories? Cara, assiste uma TED Talk, aqueles 10 minutinhos que você parar vendo stories de alguém, que não que seja ruim, não que você não deva fazer, né, mas pega esse tempo aí, dedica uma parte dele para assistir uma TED Talk. Se fizer isso uma vez por dia, porque ninguém acessa o Instagram uma vez por dia, né? Todo mundo acessa mais de uma vez, que eu sei, porque eu também. Então, mas eu tento, pelo menos uma das vezes, eu me forço a isso, né? Quando eu pego o celular aqui, abro o Instagram, eu quero procurar uma TED Talk aqui para assistir, que eu acho que vai ser melhor. Falar agora do terceiro pilar, né? Da nossa cultura de inovação, que é a colaboração, que tem a ver com conexão, sinergia e compartilhamento entre os times. Colaboração principalmente para nós aqui dentro do Google, né, é justamente a inovação que floresce em ambiente onde as pessoas fluem, aliás, desculpa, onde as ideias fluem abertamente entre as pessoas, times e níveis da empresa. Ideias podem vir de qualquer pessoa ou lugar. KPIs e OKRs são acessíveis a todos, ou seja, todos os indicadores da empresa, a direção onde a empresa está enxergando, ela é compartilhada com todos os funcionários. Todo mundo sabe o que é a prioridade da empresa, qual é a prioridade do Google, para que a gente realmente trabalhe em prol dessa prioridade, né? Pensando numa empresa que tem mais de 100 mil funcionários, a gente conseguir cascatear isso, é porque é algo que realmente já está dentro da cultura da empresa, né? E coisas incríveis acontecem quando temos uma diversidade de pessoas trabalhando juntas, colaborando com os projetos uma das outras. Né, que é justamente essas colisões positivas que eu falei bastante, né, que são super importantes com relação à colaboração. E colaboração no Google, como é que é? É bem interessante, a gente tem uma iniciativa, né, um programa chamado Googler to Googler, né, que é alguém do Google falando para alguém do Google, né, onde a gente tem mentoria e aconselhamento. A gente tem muitos experts dentro do Google sobre determinados assuntos. Eu não estou falando exatamente sobre um produto específico. Às vezes você quer entender um pouco mais sobre design thinking, você pode procurar um expert de design thinking para falar com ele, entender, tirar uma dúvida, ter uma mentoria, né, sessões de aconselhamento. Isso é muito legal e contribui para o desenvolvimento da pessoa, né? E aí faz com que você desenvolve talentos dentro de casa. Você conecta com isso pessoas com toda a organização. E o espaço físico é outra coisa que também é fundamental dentro da questão de colaboração no Google, né? Ambiente colaborativo, como já falei, junta as pessoas, mistura as pessoas, né? E cria o que nós chamamos de, nós não, né? O conceito de serendipidade, né? Quando os astros se alinham para que alguma coisa aconteça,
é justamente essa a serendipidade, né? E os espaços físicos proporcionam, promovem isso, né? Uma das coisas que tem acontecido muito agora, ganhou muita força dentro do Google nesse momento que a gente vive, o Google tem alguns grupos, né, de afinidade, né, nós chamamos de ERGs, né, que são grupos de afinidade dos mais diversos assuntos, né? Então, por exemplo, assim, tem o grupo de afinidade, né, de orientais, eu faço parte, eu sou suspeito, não tem cara aqui de japonês, eu sou descendente, né? Eu faço parte desse grupo. Tem um grupo, né, de quem gosta de cozinhar, então eu faço parte desse grupo também, né? E a gente tem encontros também, né? E a empresa estimula que você tenha encontros dentro desses grupos, né? E onde a gente literalmente vira bate-papo. Não são pessoas necessariamente da sua área, do seu time, são pessoas de qualquer lugar do Google, qualquer lugar da empresa. Outro dia eu estava conversando com um cara de YouTube. Aí é aquela coisa, a gente entrou e a gente está no grupo de afinidade de cozinhar. Aí a gente estava batendo um papo sobre, sei lá, alguma receita, alguma coisa. Na verdade, eu lembrei, o assunto era panificação, né? Tá todo mundo fazendo pão nessa quarentena, eu sou um deles também. E a gente estava batendo um papo e aí, de repente, eu falei, puta, cara, como é que funciona? Como é que tá no YouTube com essas lives aí? Eu falei, pô, trabalhando pra caramba aqui, porque o time de estrutura está trabalhando que, pô, são milhões de pessoas acessando simultaneamente, mas ao mesmo tempo o pessoal de publicidade, de advertising, está trabalhando igual louco, então foi super legal, até para conhecer um pouco, né, do outro lado da empresa, fazer esse tipo de encontro, esse tipo de happy hour, né. Além disso, a gente tem ferramentas, né, que facilitam a colaboração e, na verdade, nesse momento, elas são fundamentais, né? Então, a gente tem o Google Meet, que é a ferramenta a qual nós estamos utilizando nesse momento para fazer essa apresentação, para poder ter esse tipo de interação. A gente tem Google Drive como a ferramenta para poder compartilhar, né, informações, arquivos, tudo aquilo que a gente tenha. A gente tem ferramentas também como Google Forms, né, para poder fazer perguntas, medir, responder. O pessoal que é organizador já está acostumado, já está cansado de receber e-mail nosso com um formulário para preencher, para responder alguma coisa, que realmente a gente gosta de fazer, né? A gente adora dados, a gente adora números, né? Então, e felizmente a gente tem ferramentas que fazem toda a diferença nesse sentido. Aí você vai falar, pô, você está falando isso porque você trabalha no Google, né? Eu falei, não, óbvio, eu trabalho no Google, eu sou feliz, mas eu sou super fã de ferramentas de colaboração. Na minha empresa anterior, eu não tinha tantas ferramentas como eu tenho aqui no Google, e eu senti muita falta disso, e eu fiquei meio que besta quando eu entrei, falei, caramba, eu consigo interagir dessa forma, eu não preciso trabalhar no documento, mandar a versão 1 para a pessoa revisar, mandar 1.1, depois dar 1.2, e todo mundo se perde, ninguém sabe quem alterou o quê, né? A gente tem um documento único para editar todo mundo, então é fundamental, né? Acho que a Amanda que está aqui, não sei se ela ainda está, né, que trabalha comigo, ela tá eu crio os documentos e falo, Amanda, faz isso aí, né? Ainda dou para ela uma lição de casa para fazer ali também, ó, me ajuda aqui com isso aqui é importante, pensa nesse assunto. Então, a gente tem ferramentas que ajudam a viabilizar essa colaboração. E por onde eu começo, né? Bom, colaboração é facilitada quando sabemos quando o outro estará disponível. Então, abram suas agendas. Isso é fundamental. Pode parecer bobo. Eu falei, numa boa, se o calendário é da empresa, você está usando o e-mail da empresa, a agenda tem que estar aberta. Ah, mas aqui eu não quero expor que eu estou indo no médico. Ok, você pode colocar como um compromisso privado, que deve ser a maioria, né, dentro do horário de trabalho, né, pelo menos é o que se espera. Mas é importante que as pessoas saibam da sua disponibilidade, até para entender melhor onde você está e tudo mais. Então, por padrão, todas as agendas do Google são abertas, né, então, a não ser que você também te especifique que você não quer que alguém saiba desse compromisso, ele vai aparecer como um slot ocupado ali, mas é fundamental esse processo de transparência. Disponibilize tempo e espaço para que as pessoas interajam, né? Eu estava falando justamente disso do grupo de afinidade de comida, né? As pessoas, a empresa, ela meio que exige, né, que você disponibilize tempo para ter esse tipo de encontro, né, para ter esse tipo de interação. Ninguém vai te repreender no Google, por exemplo, né? Se você estiver no escritório, você fica lá na copa batendo papo com alguém, ninguém vai te repreender por isso, porque a empresa, ela realmente gosta ela acredita muito nessa colaboração entre as áreas, né? E mistura as pessoas intencionalmente, isso é fundamental. Senão você vai ser sempre mais do mesmo, né? Vai ficar, tipo, a galera vai ficar naquela panelinha de sempre e tudo mais, então você procura, né, nos eventos, nas atividades, integrar e misturar as pessoas, né, para também obter perspectivas diferentes. E outro ponto importante dentro do processo de colaboração para encorajar é reconhecer e premiar o trabalho em equipe. Isso é fundamental,
que as pessoas se juntam para fazer alguma coisa e se elas não são reconhecidas, se não é celebrado, poxa, a pessoa vai ficar frustrada. Então, é super importante você reconhecer e premiar o trabalho em equipe. Eu gosto muito dessa frase, né, que é do Laszlo Bock. Ele era o nosso vice-presidente, o senior vice-presidente sênior, né, de People Operations, ou seja, era o vice-presidente de pessoas, né, dentro do Google, né, ele já não está mais na empresa, ele decidiu montar a startup dele, né. Ele tem uma frase que eu gosto muito, se você der liberdade para as pessoas, elas vão te surpreender. Elas farão coisas incríveis e tudo que você precisa fazer é dar o mínimo de recursos e espaço para mudar o mundo. E eu acredito que deva ser assim em qualquer indústria, né? Então, a gente falou de liberdade anteriormente, né? E do espaço, né? Para que as pessoas consigam realmente interagir para poder gerar esse tipo de inovação. Então, mais uma vez, prova que, assim, liderança, a cultura, né? Vem de cima para baixo. A gente tem um cara que respondia para o CEO falando da importância, né? Da liberdade, da colaboração, do espaço físico. Fala agora do último pilar, né? Assumir riscos. Assumir riscos tem a ver com pensar grande, alcançar, experimentar e tentar fazer alguma coisa. Então vamos lá. Inovar, pessoal, é igual a assumir riscos. Só inova quem assume riscos. Às vezes, as coisas simplesmente não saem como planejado. Faz parte, nem sempre a gente acerta. Culturas inovadoras consideram que o risco e falhas fazem parte do processo de aprendizado. Esse é o grande ponto. E essas culturas recompensam as pessoas por pensarem grande. Quando a gente fala de falhar, né, que isso faz parte do processo, você pode falhar, mas você tem que falhar com um propósito, não é falhar por displicência. Você tem que falhar porque você acreditou numa ideia e você foi até o final com ela. Então, assim, você tinha um propósito para aquilo. Eu vou contar uma história aqui, que é da Amazon, que eu trabalhei lá, mas eu acho muito legal essa história, né? Então, quando eu trabalhava lá, eu estava no escritório, né, na sede em Seattle, né, nos Estados Unidos, e aí eu estava fazendo um tour, são vários prédios, eu estava fazendo um tour, e aí eu cheguei numa sala que parecia uma sala antiga, assim, com lareira, tal, super aconchegante, né, e tinha um esqueleto de um urso, né. Mas eu falei, Akira, o que tem a ver esqueleto de um urso? O que tem a ver com essa história, né? E é porque, assim, eu fiquei curioso para saber, pô, mas por que tem um esqueleto de um urso aqui? Pô, uma coisa de um animal morto aqui não faz sentido, né? Acho que não tem a ver com a cultura da empresa, né? Uma pergunta de uma pessoa, né? Você quer dizer por que tem esse esqueleto de urso aqui? Aí a pessoa falando assim, ela me contou uma história, me fez uma pergunta, né? Você conhece um serviço chamado Amazon Auctions? Eu falei, não. Você não conhece porque ele não existe mais. Amazon Auctions foi a tentativa da Amazon de fazer um serviço igual ao do eBay, do Mercado Livre, né, de pessoas anunciando as suas coisas para vender, né, para outras pessoas, né, conectar pessoas que têm interesse de vender com pessoas que têm interesse de comprar. E a Amazon criou um serviço de leilão que era o Amazon Auctions. E o que tem a ver o urso agora, né? Esse urso, ele está lá por quê? Esse urso foi a primeira coisa que o Jeff Bezos, CEO da Amazon, comprou quando o serviço entrou no ar. Porque ele queria testar, falei, não, vou ter que ir até o final desse ciclo, né? Eu vou entrar, eu vou escolher alguma coisa, eu vou comprar. E foi uma coisa inusitada, um esqueleto de um urso. E ele deixa esse esqueleto de urso lá, justamente, primeiro que a ex-mulher dele não devia gostar, não deixou ele colocar em casa, né? Acho justo também, né? Mas ele colocou lá para que as pessoas enxerguem e se lembrem que elas podem falhar. Realmente ele falou com propósito, ele acreditou que seria viável, e só que assim, ele teve uma lição aprendida nisso, né? Ele aprendeu que a Amazon é uma empresa que sabe fazer pessoas venderem para pessoas. Mas ela enxergou que ela pode ser boa em fazer empresas venderem para as pessoas. E foi aí que nasceu o conceito de marketplace que a gente tem hoje, né? Hoje, basicamente, todo e-commerce é um marketplace, né? Então, você entra na Americanas, é um marketplace. Submarina é um marketplace. Magazine Luiza é um marketplace. A Amazon é um marketplace também. Então, isso nasceu de uma falha. Então, eles falharam com propósito, aprenderam a lição e seguiram, né? Então, é importante saber assumir riscos. E falhar ao longo do caminho pode ajudar a empresa a manter essa mentalidade inovadora. Como eu falei, falhar com um propósito. Falhar é o famoso cair atirando, né? Você vai cair, mas você vai cair atirando.
Falando ainda de assumir risco no Google, né, uma coisa que é super importante é pensar 10 vezes. A gente sempre é desafiado a pensar grande e a pensar 10 vezes, né? Eu vou ficar falando da cultura da Amazon também, porque eu também gosto da cultura dela, né, a cultura que eu admiro. Na Amazon, eles têm um dos pilares da cultura da Amazon, é o Think Big, pensar grande. E no Google, isso existe também, que é através do pensar 10 vezes. Então, se pararmos para pensar que duas das maiores empresas do mundo têm uma filosofia parecida, é porque faz sentido, né? Então, assim, se tanto a Amazon quanto o Google não tivessem pensado grande, eles não estariam onde eles estão, né? Eu gosto muito dessa frase do Astrid Teller, que é justamente o nosso diretor do Google X. O Google X é uma empresa do Google, né, do grupo, né, que está trabalhando aí para um programa espacial ali bem específico, né? Ele tem uma frase que é muito legal, que é assim: se você quiser que os carros façam 20 quilômetros por litro, se a gente focar muito na melhora do consumo, a gente pode chegar lá. Mas se eu te disser, você tem que fazer um carro rodar 200 quilômetros por litro, aí sim você vai ter que começar do zero. Você vai ter que pensar diferente, vai ter que reinventar. Isso tem muito a ver com a frase do Henry Ford que eu falei, né? Porque se eu melhorasse simplesmente o consumo do carro, eu chego nesses 20 quilômetros por litro. Agora, para chegar nesses 200, não basta eu melhorar o consumo. Eu preciso realmente repensar a forma como o carro consome energia. Então, essa frase eu gosto bastante. Isso tem a ver com a nossa cultura. A gente sempre tem que pensar 10 vezes. E o legal de pensar 10 vezes é o seguinte, né? Você estabelece metas inatingíveis, né? No caso aqui, o pinguim queria levantar voo, né? Só que ele falhou. Por quê? O calor desse foguete ali derreteu o chão, só que assim, ele falhou de forma eficiente. Isso criou uma oportunidade para ele. O fato de ter derretido ali o chão, ter criado esse buraco, possibilitou que ele pescasse. Então ele aprendeu com a lição que ele teve e tirou um proveito disso, né? Então, por isso que nós estimulamos muito a questão de pensar 10 vezes. Outra coisa que é importante existir na empresa, e a gente tem muito isso dentro do Google, é a segurança psicológica. O que é a segurança psicológica? É a crença de que você não será punido ou humilhado por se manifestar com ideias, perguntas, preocupações ou erros. Isso é muito claro, o gestor deixa muito claro isso para você dentro do Google, a importância de você sentir a vontade para falar. Você tem segurança para isso. E a gente tem inúmeros estudos que comprovam que quando a equipe se sente segura, ela supera suas metas, sejam metas de venda, seja meta de prazo, do que quer que seja. As pessoas precisam se sentir seguras e à vontade, não em um ambiente hostil onde elas têm medo. Ela tem que estar à vontade, tem que estar tranquila, e naturalmente ela vai produzir mais. E por onde a gente começa, né, com relação a fazer a nossa empresa assumir riscos? Começa da seguinte forma: reconheça publicamente as pessoas por assumirem riscos, mesmo que falhem. Então, se aquele cara ele falhou porque ele acreditou muito numa ideia, porque ele estava embasado, mesmo assim isso tem que ser reconhecido de uma forma positiva. Estresse é a necessidade contínua de tentar coisas novas com objetivos ambiciosos. Tem que pensar grande, pessoal. Tem que pensar fora da caixa, tem que pensar em algo diferente e realmente ambicioso. Use dados e não opiniões. Esse é um ponto que é fundamental, né? Eu sempre falo, eu adoro coletar dados justamente por isso, né? Contra fatos não há argumentos, né? Então, todas as vezes que alguém me questiona de alguma coisa, minha resposta é muito simples. Você tem dados sobre isso ou é apenas uma opinião? Realmente, você quebra o argumento da pessoa. Por que não? Porque eu acho que isso aí não vai dar certo. Mas por quê? Você tem algum estudo que comprove ou algum indício, alguma evidência que possa dizer que isso não vai funcionar? Ah, não, porque eu acho, né? É meu filho. Então, desculpa, né? Dados são mais fortes que filho, né? Na grande maioria das vezes. Então, a gente encoraja aí utilizar dados e não opiniões. E se você for um gestor, se você for um líder, a gente pede para que, como líder, você comece compartilhando uma falha que você teve, mas mostre que, apesar dessa falha, ela tinha um propósito e você aprendeu lições com isso. Falei bastante aqui de inovação, uma coisa que, e quando a gente fala de inovação, a gente sempre cai muito na questão do design thinking, né, que também está na moda, né? Então, design thinking tem alguns pilares ali de empatia, de justamente poder se colocar no lugar do usuário, né, colocar no lugar da pessoa, tem o pilar de definição, ideação, prototipação e teste. No Google, a gente também segue o design thinking, mas quando a gente olha as etapas, os pilares de empatia e definição, a gente é muito focado em conhecer o usuário. Aquilo que eu falei de focar no usuário,
e não na concorrência. Então, isso é fundamental para que a gente consiga inovar e pensar em serviços diferentes. O processo de ideação é justamente para pensar 10 vezes, por quê? Se a gente não pensar 10 vezes, a gente só está melhorando aquilo que existe, a gente não está inovando. Então, é nesse momento, nessa etapa do design thinking, que a gente aplica a nossa filosofia de pensar 10 vezes. E a questão de prototipar e testar tem a ver com a nossa cultura, com seja orientada a protótipos. Cara, tem que testar, tem que validar, porque você fazer pequenas modificações, você já ir validando, você consegue fazer correções de curso e progredir mais rápido, criar mais rápido aí o seu produto, sua solução inovativa. E no que resulta essa cultura de inovação do Google, né? Resulta no que nós chamamos de NBU, né, que é o Next Billion User Product, né? No mundo, nós temos 11 produtos que têm mais de 1 bilhão de usuários no mundo. É muita gente. Então, o Google tem 9 desses serviços, né, que é a busca, né, que todo mundo usa. É praticamente impossível você passar um dia sem fazer uma busca no Google. O Gmail, o Google Maps, YouTube, o Android, o Google Chrome, o Google Play, o Google Drive e o Google Fotos, né? São os 9 serviços do Google que tem pelo menos 1 bilhão de usuários, né? A aposta interna que a gente faz é qual será o próximo produto de 1 bilhão. Tem opiniões muito distintas, assim, sobre qual será, mas, enfim, quem sabe um dia em breve, a gente chegue em mais um produto de 1 bilhão, né? E apenas a título de curiosidade, né, os outros 2 produtos que têm mais de 1 bilhão de usuários o Facebook e o Instagram. Então, o WhatsApp estava muito perto de chegar a 1 bilhão, mas os outros 2, por enquanto, são Facebook e Instagram. Por coincidência, né, esses 2 também são da mesma empresa, né, então, e o terceiro que está para vir, que é o WhatsApp, também é do Facebook. Então, tem a ver justamente com essa cultura de inovação que essas empresas têm. Isso resulta também em novos produtos e serviços, né? A gente tem Chromecast, a gente tivesse iniciativas totalmente fora da caixa, como o Google Loom, que é um projeto do Google para levar internet para regiões remotas, né, utilizando balões. A gente tem esse projeto aqui que parece um avião, mas na verdade é uma pipa, vamos dizer assim. Porque a ideia disso aqui é gerar energia elétrica através desse, vamos dizer assim, esse aviãozinho amarrado a uma corda, né? Então você usa ele, você contém o espaço dele para gerar energia, né? Você com espaço mais reduzido e de forma mais eficiente do que as torres eólicas, você consegue gerar energia limpa, né? Tem projetos de carro autônomo, o próprio Google Maps é uma coisa super interessante, Google Home, robôs, enfim. São diversos produtos e serviços inovadores que foram frutos dessa cultura de inovação do Google. E era isso que eu tinha para apresentar, pessoal. Agradeço aí de coração o tempo de todos aí que vocês investiram aqui assistindo. E eu queria abrir para perguntas, se alguém quem quer perguntar alguma coisa. Se não puder responder, eu não respondo, tá? Ninguém tem pergunta, gente? Ninguém vai perguntar como é que faz para entrar no Google? Isso aí é a pergunta que sempre tem. Eu até ia perguntar, Rodrigo, mas já desisti. Não, mas é interessante, né? Entrar no Google não é fácil, né? Isso eu posso falar. Eu tive a sorte na minha carreira de trabalhar nas empresas que eu quis trabalhar. Então, eu quis trabalhar na Microsoft, eu quis trabalhar na Amazon e também quis trabalhar no Google. E trabalhar no Google, para você chegar aqui, primeiro, não basta querer, você tem que fazer acontecer, né? Você tem que ir atrás, tem que correr atrás. Ter uma boa rede de contatos, né, um bom networking é fundamental. Por que isso? Não é para alguém pegar o teu currículo e mandar para dentro. Isso praticamente não ocorre, né? Porque, basicamente, o processo de contratação nosso, as vagas são publicadas, as pessoas se aplicam nas vagas. Você ser indicado, sim, para uma vaga já aberta, tem uma eficiência muito grande, é priorizado pelos nossos recrutadores. Mas uma coisa que é tão importante quanto é o seguinte, todas as vezes que um recrutador, né, ele gosta de um perfil, gosta de um currículo, disparam-se aleatoriamente e-mails para pessoas que eles saibam que já trabalharam na empresa, né, que essa pessoa trabalha no momento, para ver se ela tem algum feedback. Então, isso é muito positivo, né, é importante conhecer, né, essas pessoas, né, então ter uma rede de contato saudável é muito bom, isso ajuda bastante também.
A Amanda colocou aqui, falar inglês. Falar inglês é básico na carreira da tecnologia, né? A gente tem que falar inglês. Eu diria ainda falar espanhol, pensando numa carreira América Latina. E por que não mandarim, né? Então, acho que se a geração... Se hoje eu posso falar que eu falo inglês, português e espanhol já, mas porque eu estou no mercado há 20 anos, a geração que está entrando está falando 4, 5 idiomas. Então, assim, a competitividade está aí. Então, e o mercado é competitivo, né? Nossa média de candidatos por um pouco de italiano, eu falo, né? Eu brinco que eu falo italiano, né? Eu falo meia dúzia de coisa, nome de comida, basicamente, que eu gosto de comida italiana, mas esse é meu italiano. Então, é fundamental ali você estar preparado para isso, né? E a gente tem uma relação de candidatos por vaga muito alta. Então, a indicação, ela ajuda bastante, mas o mais importante, né? Acho que você tem que entender um pouco, né, do requerimento da vaga, para primeiro ver se você tem o conhecimento técnico, né, para aquela função específica, né? Tem que ver se o que você gosta de fazer, se aquilo que você é bom de fazer, se existe uma posição como essa no Brasil. Muita gente pergunta, pô, Akira, eu sou desenvolvedor Android, eu quero trabalhar no desenvolvimento de alguns dos aplicativos do Google. E, cara, é difícil porque o nosso desenvolvimento não fica no Brasil, fica muito centrado nos Estados Unidos, e uma empresa nos Estados Unidos não pode contratar direto uma pessoa do Brasil, é uma questão de visto. Então, lógico, existem outros núcleos de desenvolvimento em outros países, mas no Brasil a gente não tem, por exemplo, um núcleo de desenvolvimento dos aplicativos em si. Então, tem que ver se ele existe. Então, não estou falando que não é viável para você trabalhar no Google. Talvez não nesse momento que você está seja viável por não ter uma posição. Pode ser que amanhã tenha, pode ser que amanhã a gente monte um núcleo de desenvolvimento aqui. Então, é importante também entender isso. Entender a cultura do Google é fundamental, acho que essa apresentação espero ter ajudado vocês com relação a isso. E acho que uma coisa que é importante é, de alguma forma, você tem que aparecer para o Google, né? Seja, porque, por exemplo, você pode não ter não conhecer pessoas que trabalhem no Google, mas você pode fazer iniciativas e dar visibilidade para o Google, né? Então, por exemplo, o que o próprio GDG faz é algo fantástico de dar visibilidade para a gente. Os meetups são espaços muito legais para que a gente tenha visibilidade, sabe? Tenha a oportunidade de enxergar uma pessoa que a gente não enxergaria ali aleatoriamente, né? Então, essa é outra dica que eu dou para vocês. Mais perguntas aí, pessoal? O Vitor fala finlandês, né? Bom, cara, já tá valendo, né? Conta, faz vale para a lista ali, né? Já foi a época que a Finlândia tinha uma grande empresa de tecnologia chamada Nokia, né? Que era líder, né, em celulares, já. Ainda existe, mas é muito menor do que ela era antes, né? E aí, pessoal, mais perguntas? Ninguém tem pergunta. Deixa eu pensar nas perguntas que o pessoal costuma fazer, né? Primeiro é como trabalhar no Google. Pergunta que sempre me fazem. Aqui, tem escorregador mesmo no escritório? Ó, o escritório de São Paulo não tem escorregador. Eu nunca vi escorregador nos outros escritórios do Google. Eu nunca vi. Pode ser que tenha, mas eu nunca vi. Tem piscina em alguns escritórios do Google, piscina olímpica para você nadar, mas escorregador eu nunca vi. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Fica à vontade, pode perguntar. Bom, acho que é isso, né, pessoal. Milene, Roberta, obrigado aí por terem me recebido aqui. Espero ter contribuído, ajudado vocês aí. Quem, enfim, quiser me adicionar em redes sociais, LinkedIn, pode pesquisar para o Rodrigo Akira, que você vai me encontrar. Não tem muitos Rodrigo Akiras no Brasil, né? Então, não vai ser tão difícil de me encontrar assim nas redes, né? E obrigado, pessoal, por estarem pegando uma noite de quarta-feira ali, deixando de assistir algumas lives para poder estar assistindo aqui essa apresentação aí. Muito obrigado. Rodrigo, tem mais um Akira, sim, no Instagram, tá? Não, Akira tem, mas Rodrigo Akira tem. E japonês, japonês, Rodrigo Akira, pode procurar. Não, deve ter. Não, na verdade, você falou do Rodrigo Akira, tem um fato curioso. Eu tenho uma história, né, que é o seguinte, teve um dia que me ligou uma pessoa aqui em casa querendo falar com o Rodrigo Akira. E aí ele já veio uma lata, isso é verdade, tá? Veio uma lata perguntando para mim, não, cara, a minha esposa tá me traindo com você. Eu falei, você tá louco, meu amigo? De onde você tá tirando isso? E aí, enfim, eu quero, não, porque eu não sei o que, eu descobri o seu nome, e aí eu falei, isso aqui tá com cara de golpe, né? Mas vamos ver até onde vai isso aqui.
Aí eu fui pesquisando, né, a primeira coisa que eu vi foi jogar no Google o telefone, né, o número do telefone do cara que me ligou. Aí eu já descobri que eu era de uma agência do Bradesco. Eu falei, pô, provavelmente esse cara trabalha no Bradesco, né? Mas aí o cara começou a insistir e tal, não sei o quê. Não, porque não sei o quê. Cara, você é de onde? Você é de São Paulo? Não, eu sou de Guarulhos. Guarulhos, para quem não sabe, é uma cidade da Grande São Paulo, né? E, assim, é uma cidade vizinha, mas São Paulo é muito grande. Falei, cara, eu nem vou para Guarulhos, eu nem passo por lá, só passo por lá quando eu vou no aeroporto viajar. Então, cara, sem chance de ter sido eu. Não, porque foi você, é o seu nome. Eu falei, meu, talvez exista algum outro Rodrigo Akira, né? E possa ter feito isso contigo, né? Mas, ó, vou te pedir que você não me ligue mais. Inclusive, eu já levantei aqui alguns dados. Eu já vi que você trabalha no Bradesco. Se você quiser, eu posso ligar para alguém do seu banco, da sua agência que você trabalha e comentar que você está assediando, porque no final das contas eu sou um cliente do Bradesco. Eu tenho uma conta no Bradesco. Aí o cara parou de me ligar, né? Mas eu fiquei curioso, né? Eu falei, pô, deixa eu pesquisar se tem algum outro Rodrigo Akira. Tem um jogador de xadrez chamado Rodrigo Akira. E tem um Rodrigo Akira que mora onde? Em Guarulhos. Então, foi esse o cara que aprontou, não era eu. Tá? Não era eu. Isso, enfim, poderia ter criado um problema muito grande para mim. Né? Imagina, pagar a conta de uma coisa que eu não fiz, né? Então, existe sim outros Rodrigo Akira, mas não são tantos, né? Então, tipo, sei lá, João da Silva deve ter pra caramba, né? Então, Rodrigo Akira já não é tanto. Mais perguntas aí, pessoal? Então, acho que é isso, né? Milene, Roberto, se querem falar mais alguma coisa? Muito obrigada. Você deu um pouquinho do seu tempo para a gente. Amanda, falar alguma coisa? Na verdade, eu queria agradecer o empenho de vocês em fazer um evento online. A gente sabe das dificuldades que a gente tem encontrado hoje de fazer meetups presenciais, né, por motivos óbvios. Então, eu acho que todo o empenho, tudo que vocês colocam nisso é muito legal, é muito bacana. Continuem assim, é muito importante para a comunidade, é muito importante para a gente continuar divulgando tudo isso. Então, vocês estão de parabéns. E eu adorei participar desse meetup, foi muito bacana. Obrigada pela sua participação. Eu tive participações especiais aqui durante o meetup, mas foi muito legal e eu queria parabenizar, assim, Maravilha. Obrigado aí, pessoal. Boa noite para vocês ali. E tamo junto, pessoal. Se quiserem aqui, eu volto, falo de novo sobre outro assunto. Estamos aí, tá? Ok. Tchau. Tchau. Até mais. Até a próxima. Valeu, Akira. Tchau. Tchau, gente. Obrigada por todo mundo que compareceu aqui hoje, viu? Valeu, obrigada. Tchau. Tchau, gente.